A todos a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para vocês que acessaram o meu canal, Joselito Rocha, se você não é inscrito, se inscreva, dê likes, compartilhe, comente se já é inscrito, dê likes, compartilhe e faça comentários. Ajude o pastor Joselito a pregar o evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor diz assim, né? Que nós devemos fazer isso. O objetivo desse canal é só esse. E você que está ligado na sequência de gravações, hoje é a continuação da semana passada, com o tema Ressurreição dos Mortos e a vinda do Senhor Jesus. Primeira parte, com ênfase em 1 Tessalonicenses 4, de 13 ao 18, e hoje com ênfase na segunda parte em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Então vamos aqui ler a palavra do Senhor. Os crentes de Tessalônica tinham um problema com a questão da vida após a morte. Então, Paulo diz, para que vocês não sejam ignorantes a respeito disso, eu digo que vocês que estiverem vivos não vão na frente dos que dormem, porque os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. E aí nós que estivermos vivos, para o momento da vinda do Senhor Jesus, seremos transportados. E no verso 17 ele fala que seremos arrebatados, colocando assim, uns que creem a questão da doutrina do arrebatamento secreto, que Deus rapta a igreja, tem um período de 7 anos de tribulação, e no final dessa tribulação, Jesus volta para inaugurar o milênio. Eu, como disse, eu sou aliancista, como boa parte da igreja batista histórica, mas você tem batistas históricos que creem no dispensacionalismo, como boa parte da igreja brasileira, principalmente os pentecostais, os neopentecostais, né, os renovados, né? Batistas renovados, presbiterianos renovados. Então, a questão é o seguinte, se fala em arrebatamento secreto, ele é silencioso, mas a palavra do Senhor diz que ele descerá do céu com alarido. Alarido é barulho, com a voz do arcanjo, uma voz forte na eternidade, e com a trombeta de Deus. Como Paulo fala em 1 Coríntios, que nossos corpos serão transformados ao soar da última trombeta, que não tem a ver com as trombetas de Apocalipse, nem seus selos, nem suas taças. Então vamos para o texto aqui, né? Esse aí foi o 1 Tessalonicenses 4, de 13 ao 18. Agora, 1 Tessalonicenses 5. Mas acerca dos tempos e estações, não necessitais que eu vos escreva. Paulo repete o que Jesus falava para a gente observar as estações. Porque mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. O dia do Senhor vai vir como uma surpresa. Ele coloca para Jesus aqui a palavra ladrão, mas Jesus não é ladrão. João 10, né? 10 fala que nós temos vida em abundância em Cristo e o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Em algumas visões refere-se a Satanás, outras aos mercenários, aqueles que utilizam a palavra de Deus. Então Jesus não se classifica nisso, ele virá de surpresa. Porque hoje o ladrão não tem horário, pode ser de dia, de noite, invade a tua casa, te assalta na rua. Mas para o contexto da época, ele virá como um ladrão à noite, de surpresa, né? Então no verso 3, pois quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo está utilizando o que o Senhor Jesus falou do princípio das dores, das guerras, dos rumores de guerra, das doenças, dos conflitos, da morte, da escassez, de todos esses problemas, né? Dos terremotos, falando como princípio da dor. E também ele fala da questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que fazem parte dos primeiros selos, que diz lá em Apocalipse capítulo 6 que o Cordeiro abre os selos, e ele abre o primeiro selo e aparece um cavaleiro branco que vai receber uma coroa e vai trazer paz para o mundo, para a visão de alguns é o próprio Cristo, porque ele traz a paz de todo entendimento e permitirá que o anticristo consiga a paz. Outros falam que é o próprio anticristo, mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala de cavaleiros, como se fossem anjos mensageiros. Então ele trará paz. Alguns entendidos que seriam 3 anos e meio de paz, e depois 3 anos e meio de tirar dessa paz.
que já é o próximo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho, que tiraria a paz da terra e mataria uns aos outros. Mas também viria também o terceiro cavaleiro, o preto, uma balança na mão, um período de muita escassez de alimento, e que também traria muita morte. E o cavaleiro amarelo, que é o próprio cavaleiro da morte, diz que o inferno o segue e que muitas pessoas vão doer por espada, por doenças. Então, observem ver esse versículo 3 que diz: quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição, com dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Mas ele diz aqui: mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, quer dizer, não estáis mais na vida espiritual equivocada, vocês estão na luz, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Aí agora ele está falando do dia de ser uma surpresa. Como fala o Antigo Testamento, o terrível dia do Senhor. Verso 5: para que todos vós que sois da luz de Deus, da luz de Cristo, e filhos do dia, e não como os que são da noite nem das trevas. Aqui ele está falando de maneira simbólica, porque a questão da luz é estar com Deus, a questão das trevas é estar no mundo, sujeito a mortos e aos pecados e delitos, como éramos antes dele nos vivificar, como diz Efésios 2. Ele diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, vigiar é vigiar na palavra. Tem gente que acha que vigiar é ficar a noite toda em oração, acordado. Tem gente que não dorme. A noite foi feita para dormir. E eu já vou falar sobre isso aqui também. Que isso são tradições que a Bíblia não manda fazer. Paulo vigiava porque ele não tinha condições de dormir perante tanta perseguição e tanta luta. Eu mesmo tive dificuldade de dormir aí uns 2 dias, também por questões de saúde, aquela coisa e tal. Então ele fala: não durmamos como os demais, vigiamos para sejamos sóbrios. Sóbrio que é equilibrado, como diz em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, tentando tragar alguém, que ele possa tragar alguém. Porque lá em João, nas suas epístolas, diz que o maligno não toca aquele que é de Deus. Não toca na sua alma, não toca na sua salvação. A salvação pertence a Deus. Porque os que dormem, dormem de noite, e se embebedam, embebedam-se à noite. Isso se fala literalmente, mas o contexto aqui é espiritual. Eles bebem, se embebedam com a noite, com as festas que podem ser durante os dias. Como Jesus falou, casavam e davam esse casamento até o dia que a arca fechou. Então, no tempo de Noé, no tempo de hoje, garanto que Noé falava: vai vir uma grande chuva, vai tomar tudo. Eles não davam crédito, deviam debochar dele, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Quantos zombam da nossa fé, dizendo: vocês ainda acreditam nesse negócio de Jesus, que Jesus vai voltar? Alguns falam: não, Jesus já voltou na perfeição da sua palavra, já. Sua palavra é a vinda dele. Tem gente que crê dessa forma, mas ele virá, e todo olho vai ver. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, você vê a palavra sóbrio do novo, sejamos equilibrados, vestindo com a couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque nós somos salvos em esperança. Um processo que começou antes da fundação do mundo, que nos salvou antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Nós fomos eleitos segundo há um amor de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Mas há um desenvolvimento da salvação, que é o processo da justificação. Então a gente tem que estar inclinado a isso. Por que ele diz assim? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já determinou tudo para que nós caminhemos. A questão da predestinação, onde fala do determinismo de Deus absoluto,
ou a predestinação pela visão mais moderna, né? Da questão da presciência de Deus, como Pedro fala, ele é segundo a presciência de Deus Pai. Então nós entendamos isso, a aquisição da salvação que morreu por nós para que vigiemos ou durmamos, quer dizer, estamos acordados ou estamos dormindo, porque o Salmo 127 diz que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar de lá, e em vão acorda cedo e dormir tarde e comer o pão de lágrimas, porque Deus abençoa o pão enquanto nós dormimos. Então, a noite foi feita para dormir. Se você quer separar um tempo para a noite para orar, não tem problema, mas não faça isso de um dogma na sua Bíblia, não. Crente que é crente para buscar poder tem que orar à noite. Isso não tem nada disso, isso é coisa da cabeça do homem. Nós podemos orar a todo momento. E não é pelo muito falar, porque a palavra do Senhor diz que não é pelo muito falar. Não façamos com muita gente que acha que pelo muito falar serão ouvidos. Deus já sabe o que você vai pronunciar. Verso 11, pelo que exortavam uns aos outros e edificavam uns aos outros, como também o fazeis. Então, quer dizer, assim como no verso 18 do capítulo 4 ele diz, consolavam uns aos outros, aqui no verso 11 do capítulo 5 ele fala, exortai-vos uns aos outros, falai uns aos outros, com essas palavras, e serão edificados. Gostou dessa palavra? Se inscreva, dê likes, compartilhe e faça comentários. Se já é inscrito, dê likes, compartilhe e façam comentários. Ajude a movimentação do algoritmo do YouTube, do canal do pastor Joselito Rocha, para pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? A graça e a paz do nosso Deus Pai, de nosso Salvador Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.